motivo de grande alegria. Eu sempre falo que não importa o tempo que passa, a gente sobe sempre com temor e tremor. Tamanha responsabilidade de compartilhar algo que nós temos como tão precioso, que é a palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao 33. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Quero convidar você que pode a se colocar de pé para juntos fazermos essa leitura. Amém? Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Feche os seus olhos, ore uma vez mais junto comigo. Senhor, nós te damos graça por mais essa rica oportunidade de estarmos cultuando, adorando, bendizendo o teu santo e precioso nome. Já louvamos, devolvemos com alegria parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E agora nos colocamos diante de ti, diante da tua palavra. Te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, toda a minha limitação humana, e venha fluir, Senhor, através da minha vida, com uma palavra que venha do teu coração, diretamente para os nossos corações. Que todo mal, que toda força contrária à tua obra e o teu querer, caiam por terra em nome de Jesus. Que essa boa semente encontre solo fértil em cada coração, aqui, naqueles que estão reunidos neste lugar, daqueles que nos assistem, daqueles que ouvirão essa palavra em outro momento. Que o teu Espírito Santo toque, restaure, renove, liberte, cure e salve conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Esse texto, bastante conhecido, narra um momento que acontece logo após Jesus ficar sabendo da morte do seu primo João Batista. Em um momento que seria de tristeza pessoal para Jesus, ele ainda escolhe continuar ministrando.
e realiza um de seus maiores milagres públicos, a alimentação de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E após ter realizado esse milagre, ter despedido aquela multidão, aquelas pessoas, o Mestre Jesus sente então a necessidade de também levar o Evangelho às demais cidades que estavam em volta do mar da Galileia. Para que isso fosse possível, eles precisariam tomar embarcações que naquela época eram muito simples, tinham apenas uma vela, muito era feito também a remo, e eles margeavam ou iam pelas costas do mar, né? Não iam como a gente imagina muitas vezes quando nós vemos aqueles barcos, aqueles cruzeiros que vão mar adentro. Eles iam perto da costa, perto da beirada. Por quê? Porque eles não tinham motor, não tinham muitas velas, não tinham muito poderio ou muito controle sobre essa embarcação. Então eles procuravam navegar de uma maneira que lhes fosse segura. Mas Jesus aqui envia os seus discípulos à frente. Jesus então se despede de toda a multidão, diz aos discípulos o que seria feito e fala para eles irem à frente, ordena para que eles vão na frente com a embarcação, enquanto ele subiria ao monte para orar. Depois de um dia inteiro de trabalho árduo em seu ministério, Jesus sente um anseio, uma necessidade de ter um tempo de intimidade com o Pai, para refletir, para recuperar as suas forças. E eu quero aqui neste momento te perguntar: quanto tempo você tem reservado para orar? Quando é que nós temos reservado tempo para a oração? Eu já venho meditando nessa palavra há algum tempo, e nessa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu subia num altar e ficava perdido. Eu acho que muitos pregadores têm esse sonho, é quase um pesadelo. Começa a não achar os textos bíblicos, parece que a palavra não vem, e eu ficava desesperado. Aí eu encontrava com um pastor, com um senhor, com um ancião, e falava para ele: mas o que aconteceu? Eu me preparei. O Senhor sabe que eu me preparei. O Senhor sabe que eu tenho estudado. Então o Senhor falou algo no meu coração: você tem cantado bastante, você tem participado de muitos cultos, tem até estudado muito a palavra, mas tem reservado pouco tempo a sós com Deus, tem passado pouco tempo em intimidade com o Senhor. E eu acordei constrangido pelo Espírito Santo. O Senhor me fez sentir aquilo que o Espírito Santo estava sentindo: saudade. E quantas vezes nós servimos bastante na obra de Deus, nos nossos ministérios, cantamos, pregamos, ensinamos, estudamos, mas reservamos pouco tempo para simplesmente fechar os nossos olhos na intimidade dos nossos quartos e pararmos com tudo para ouvir a voz do Pai. Deixamos um pouco tudo de lado, os nossos anseios, os nossos desejos, e paramos para ouvir o Senhor, para entender dele o que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele espera
das nossas vidas, porque muitas vezes oramos muito por causas, por uma cura, por um emprego, por um projeto, mas é difícil simplesmente pararmos. Saímos do meio da multidão, sairmos do meio dos nossos familiares, dos nossos amigos, para simplesmente, por prazer, ouvir a voz do Pai, estar a sós com Ele, sermos acolhidos, sermos restaurados. E hoje, quando nós olhamos para esse texto, o Senhor nos convida a entender que todos nós precisamos de mais tempo, reservar mais tempo para estar a sós com Deus. Entenda isso. O Senhor, o Espírito Santo, sente saudade de você. O Senhor quer passar mais tempo a sós, na sua companhia, com toda a sua atenção, com todo o seu pensamento, o seu entendimento, o seu coração aberto a receber dEle tudo o que Ele tem para compartilhar com cada um de nós. Depois, olhando para esse texto, eu comecei a observar um pouco da geografia de Deus, como que as coisas funcionavam ali nas nossas vidas. Do topo daquele monte que Jesus subiu para orar, muito provavelmente o monte com o nome Berenice, mais tarde recebeu esse nome, era possível ver toda a cidade de Tiberíades, a planície de Genezaré, um pouco mais ao norte, e também Jesus poderia ter avistado o barco dos seus discípulos, enfrentando aquela trajetória dificultosa. Nós sabemos que a maioria dos discípulos eram pescadores profissionais, eram homens que praticamente cresceram no mar da Galileia, portanto, conheciam muito bem. Eles certamente tinham conhecimento de todos os bons pontos de pesca, eram familiarizados com as marés, com os padrões climáticos daquele lugar. Os discípulos tinham a habilidade de navegar em um barco pelo mar da Galileia com um certo nível de domínio, ou pelo menos assim eles pensavam. Mas note, perceba que apesar de toda a sua experiência profissional, nenhuma habilidade, nenhum conhecimento poderia tê-los preparado para as tempestades que posteriormente ameaçaram as suas vidas e testaram a sua fé. Por mais que nós nos sintamos preparados, algumas crises podem sim nos surpreender. Infelizmente, nós não temos o controle de tudo. Por mais que nós sejamos experimentados em algumas questões, surpresas acontecem. Muitas vezes, não boas surpresas. Muitas vezes o bom motorista, ele é acometido por um acidente, por um incidente, seja uma falha técnica, mecânica ou de condução. Todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Paulo, ele nos orienta a vivermos preparados para o quê? Para o dia mau. Porque você querendo ou não, eu querendo ou não, muitas vezes o mal chega, uma tempestade aparece, o inimigo se levanta, algo que estava tão bem planejado, tão bem programado, sai dos trilhos, sai dos eixos, foge ao nosso controle. Assim
como estava acontecendo com os discípulos. A palavra conta que a quarta vigília da noite, as coisas vão começar a mudar. A quarta vigília representa o período entre 3 horas da madrugada até o nascer do sol. Irmão Vanderlei, é a hora que meu pai gosta de acordar para ir para o sítio. Ou seja, já é o horário que as pessoas estão começando a se preparar para o novo dia. Entre 3 da manhã e o nascer do sol. Perceba que os discípulos ficaram então toda a noite navegando, remando, mas não conseguiam chegar ao seu destino. Eles continuavam, segundo a palavra, no meio do mar. Certamente já estavam muito cansados de lutar contra o vento. A noite tem sempre um significado de dificuldade, juntamente com as ondas se elevando por causa do vento, tudo então ficando ainda mais intenso. Esse vento contrário, geograficamente explicando, hoje de manhã a gente viu direito e exatas, agora a gente vai ouvir um pouquinho de geografia, Pedro. Ele vinha de uma brecha geográfica, de um local distante do Saara, e penetrava nas terras de Israel, causando então tempestades no norte do país. Muito provavelmente, aqueles discípulos, aqueles homens, nem imaginavam a origem desse vento, que impedia o barco deles de prosseguir, que os impedia de chegarem aos seus destinos. O barco, hoje ele pode ser uma alegoria das nossas vidas, ou para o curso das nossas vidas. Há problemas que muitas vezes surgem, que vêm de locais muito distantes. São ventos que vêm de longe, que encontram alguma brecha e estão balançando o barco das nossas vidas. E essa dificuldade, e é algo que nós precisamos começar a entender essa noite, essa dificuldade pode durar toda a noite, mas como foi orado e dito aqui no começo deste culto, a alegria virá pela manhã. Não importa por quanto tempo você está sofrendo, tenha fé, compreenda que tudo passa, nenhum mal, por maior que ele seja, nenhum mal dura para sempre. Eu vou te dizer de um vento que soprou e veio de muito longe, veio de algum lugar lá da China, e esse vento soprou pelos 4 cantos da terra, e a noite veio, e as vidas e as nações ficaram paralisadas. Reinos, reis poderosos se prostraram, temeram, muitas vidas foram ceifadas, tantas outras paralisadas, muitos projetos interrompidos. Foram quase 2 anos de noite em que nós, pastor Flávio, não tínhamos nada a ver com esse vento, com a brecha que ele tomou e chegou aqui no nosso continente, mas as nossas vidas foram sim afetadas, e a noite parecia que não teria mais fim, mas nenhuma noite dura para sempre. O nosso Deus, quando Ele se levanta, Ele se ergue como o sol da justiça e dissipa toda e qualquer treva. E Ele vem, e todo mal, e toda crise, e toda enfermidade se dobra diante da soberania do nosso Deus. Por isso eu quero te dizer essa noite, não importa a crise, não importa o vento, não importa a oposição que vem soprando contra a sua vida, basta uma palavra do nosso Deus, basta uma palavra daquele que traz à existência o que não há, pelo simples poder da sua palavra, e a sua história começa a mudar hoje. Você crê nisso? Você pode crer nisso? Então adore ao nome do Senhor, recupere a sua força.
e adore. Adore. E sabe o que é mais interessante? Aqueles discípulos, aqueles homens, aqueles pescadores experientes, naquele barco no meio do mar à noite, em meio às ondas, sem conseguir sair do lugar. O Evangelho de Mateus nos lembra que Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado sem ele. Nós sabemos que no meio da tempestade, as ondas começaram a se espalhar, a passar por cima do barco, e os ventos os empurraram em todas as direções, menos na direção que eles queriam ir. De certa perspectiva, meus irmãos, pode ter parecido que Jesus havia abandonado ou os esquecido completamente. A primeira vez que os discípulos foram pegos por uma tempestade, sim, essa aqui não foi a primeira, já é a segunda tempestade que eles enfrentam. E na primeira tempestade os discípulos se voltaram para Jesus e perguntaram assim: Mestre, não te importa que morramos? Jesus estava no barco da primeira vez, mas dessa vez Jesus tinha mandado eles navegar e não estava com eles. Nós também podemos nos sentir assim, quando somos apanhados no meio das maiores tempestades da vida, ou sentimos que o barco das nossas vidas, a nossa nau, está começando a afundar. Nos perguntamos: será que Deus nos esqueceu? Ou será que Jesus me abandonou? Mesmo quando estamos seguindo a vontade de Deus. E é difícil, hein? Porque quando nós estamos no pecado, ou estamos meio desviados e acontece algum mal, a gente já pensa assim: poxa, é um sinal de Deus. É um sinal, eu preciso andar na linha, eu preciso me consertar. Mas quando nós estamos vivendo, ou pelo menos acreditamos estar vivendo, no centro da vontade de Deus, assim como aqueles homens, ouvindo as ordenanças de Jesus e seguindo e cumprindo tudo o que Ele manda, e de repente a crise vem. Quando estamos, pastor Denilson, ouvindo a voz do Senhor, tendo certeza de que estamos no centro da vontade dEle, e de repente parece que estamos no barco das nossas vidas, o vento tentando nos fazer virar, e não conseguimos perceber aonde está Jesus. Será que Ele me abandonou? O que será que eu fiz de errado? Mas precisamos compreender também, mesmo seguindo a vontade de Deus, podemos sim ser surpreendidos por crises. E é fácil ficar com medo e perder a fé quando estamos cansados, frustrados, nos sentindo sozinhos. Mas enquanto os discípulos lutaram para se manter à tona, para não naufragar, Jesus não apenas orou, Jesus não apenas orava, mas Jesus também viu a luta deles. A verdade é que quando Jesus veio andando sobre as águas, eles nem haviam chegado à metade do caminho. O Evangelho de Marcos até nos diz que Jesus, caminhando a pé, poderia ter passado pelos discípulos em seu barco. A palavra fala que Jesus, ele vinha num ritmo, Pedro, que ele podia ultrapassar o barco. Você consegue imaginar isso? O barco deles estava praticamente parado no meio do mar. Considere isso. Os discípulos estavam remando há aproximadamente 6 horas, muitas horas, e não chegaram a lugar nenhum. Jesus então vinha andando mais rápido do que eles remavam. Você pode imaginar o cansaço, a frustração que deve ter se estabelecido naquele grupo de pescadores, de marinheiros experientes, que não podiam mais confiar em sua própria força,
habilidade ou experiência. E assim, nós somos convidados a entender que nada terreno pode trazer paz perante as tempestades da vida. Nenhuma habilidade, nenhum conhecimento humano, riqueza ou conforto dessa terra pode lhe trazer a paz que excede todo o entendimento. Por isso, pare de buscar na terra o que você irá encontrar somente em Jesus. Eu vi muitos homens, grandes empresários, com muita estrutura, que achavam que tinham segurança, que tinham o controle das suas vidas diante da última crise, essa crise que ainda está sendo superada, ficarem desesperados. Muitos, inclusive, pensaram e outros consumaram o fato de tirar as suas próprias vidas, porque a segurança deles, Rogério, estava na sua força, no seu próprio conhecimento, nos seus recursos. E não existe nada terreno que pode nos trazer a paz que somente encontramos em Jesus. Perceba que Jesus nunca perdeu de vista aqueles que amava. O mais interessante desse cenário todo está na forma com que Jesus reaparece, andando por cima do mar, por cima das águas. Com essa entrada triunfal, o mestre estava dizendo aos discípulos que ele é maior do que todo aquele mar revolto. O Senhor Jesus está reafirmando hoje para cada um de nós: eu sou maior do que essa tempestade. Eu piso em cima de todas essas águas que lhe causam medo. O nosso Deus é maior do que as nossas enfermidades. O nosso Deus é maior do que os nossos adversários. O nosso Deus é maior do que toda e qualquer dificuldade que estejamos enfrentando hoje. Cristo sabia exatamente onde os seus discípulos estavam, sabia quando iria intervir e sabia também como o faria. Ele nunca esteve longe e nem desviou os olhos de seus seguidores. E eu quero te dizer, presta atenção, o mesmo vale para nós hoje. Jesus está conosco todos os dias das nossas vidas. Foi a promessa que ele fez: olha, eu vou voltar para o Pai, mas em meu lugar eu vos enviarei o outro Consolador, e ele estará com vocês todos os dias de vossas vidas. Todos os dias, nós jamais estaremos sozinhos. Jesus está conosco a todo tempo, está vendo a nossa luta do alto do monte. O nosso Deus continua sentado, reinando com poder e autoridade, e Ele está vendo a sua vida, e Ele está vendo essa luta que você está enfrentando. Ele cuida de nós e no tempo oportuno Ele age em nosso favor. Tenha fé, tenha paciência, fique firme, permaneça na posição, permaneça no lugar que você está. Aqueles homens, diante de tudo aquilo que eles estavam enfrentando, já ali com as horas avançadas, eles estavam muito assustados. E não era para ser diferente. Eu não sei se você já viu
ou já foi para algum lugar de mar aberto, onde você olha e vê água por todos os lados? E pior ainda é quando vem tempestades, porque aí o barco chacoalha e você não via nada, né? Antes você só via azul, e agora em volta tudo são trevas. Mateus 14, no versículo 26, relata que os discípulos, quando vem Jesus andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. É interessante notar, meus irmãos, que os discípulos não eram homens supersticiosos. Eles tiveram diversas experiências espirituais, sobrenaturais com Jesus. Eles viram o mestre expulsar muitos demônios, como foi com o endemoniado gadareno, por exemplo. Eles acreditavam em Deus, mas eles sabiam também que o adversário, que o inimigo também tinha forças. Eles sabiam que havia uma batalha espiritual, e nessa batalha eles estavam participando ao lado de Jesus, juntamente com o mestre. Por isso, quando eles viram Jesus andar sobre as águas, um milagre até então jamais visto, eles começam a pensar, eles podiam pensar que era um contra-ataque de Satanás, uma tentativa de vingança por estarem ajudando a destruir as obras do inimigo. Manuscritos em hebraico desses textos, lá no original, numa tradução mais literal, dizem que os discípulos disseram: é o maligno. Esses textos trazem termos que revelam que os discípulos pensaram que era um demônio, ou que era um espírito maligno. A parte que diz, e gritaram com medo, lá nos termos originais, seria mais ou menos assim: e no maior de seus medos, eles estavam clamando. Isso porque esse verbo, gritar, não tem apenas esse significado, podendo ser traduzido como clamar. Essa mesma palavra aqui usada para gritar, para clamar, foi a palavra que o cego Bartimeu usou quando clamou a Jesus em Jericó. Foi esse mesmo verbo também que a mulher cananeia, aqui nos capítulos anteriores, usou quando clamou a Jesus para que libertasse a sua filha. Que outros marinheiros também quando estavam também no meio do mar, enfrentando uma tempestade, clamaram, usaram o mesmo termo quando Jonas estava escondido lá naquele navio que ia para Tarsis. E esse é o tipo de clamor, um pedido de socorro direcionado para Deus. Os discípulos pensaram que estavam sofrendo um ataque do maligno, e imediatamente começaram a clamar, a pedir o socorro de Deus. E o mais interessante vem aqui no verso seguinte, que diz: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Lá em Mateus 14, 27, vai ocorrer que aqui para o termo lhes falou, em hebraico são as palavras aná liahen, e ele lhes respondeu. Ou seja, aqueles discípulos, aqueles pescadores cansados, desesperados, agora imaginando que era o inimigo que havia se levantado para dar cabo das suas vidas, clamaram a Deus por socorro. E quem responde a essa oração foi o próprio Jesus Cristo. A oração, o clamor foi dirigido a Deus, e a resposta veio imediatamente. Jesus respondeu o clamor dos seus discípulos. Onde não havia mais esperança, ele aparece para mudar a história.
Jesus respondeu aquela oração que era dirigida para Deus, assim como nosso irmão Ronaldo estava explanando aqui. Nunca acredite em coincidência, apenas em Jesuscidência. Jesus já nos mostrando e confirmando aquilo que Ele quer nos revelar. Jesus é o Verbo, Jesus é o próprio Deus. E quando eles clamavam a Deus, o próprio Jesus responde, para que eles possam começar a entender quem verdadeiramente Ele era. Porque Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres, ou a maior parte dos milagres realizados por Jesus durante seu ministério terreno, tinham como objetivo principal apontar para a sua pessoa como sendo o verdadeiro Filho de Deus, enviado ao mundo conforme prometiam as Escrituras. Consequentemente, o milagre em que Jesus andou sobre as águas também serviu para fortalecer a fé dos discípulos. Eles deveriam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, quando a nossa fé está depositada em Jesus, o Filho de Deus, não há nada, não existe nada do que devemos ter medo. Mateus então vai registrar a reação dos discípulos em harmonia ao propósito desse milagre. Em Mateus 14:33, eles adoraram a Jesus dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Somente o Criador do universo poderia desafiar as leis da natureza e andar por cima das águas. Quando ele caminha sobre o mar da Galileia, Jesus não tomou conhecimento sobre as leis da gravidade, não tomou conhecimento das leis da liquidez, da densidade dos corpos ou de qualquer outra lei que desafiasse o seu milagre. Ele simplesmente sai de terra firme e continua caminhando tranquilamente sobre a face das águas. Jesus demonstrou que todas as forças físicas são completamente submissas a Ele. Daí vem a música, ninguém explica Deus. Talvez você está olhando as circunstâncias, talvez você está olhando a sua limitação, talvez você está olhando para a limitação da medicina, talvez você está olhando para o limite dos seus recursos, para o limite da sua capacidade intelectual. Mas Jesus vem e nos mostra que Ele é o único que caminha sobre as águas. Ele é o único que tem poder para nos fazer também caminhar na dimensão do sobrenatural. Eu não sei o milagre que você precisa, eu não sei a porta que você precisa que seja aberta, mas o nosso Deus nos diz através dessa palavra: não existem impossíveis para Ele. Não existe tarefa demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele pode agir, Ele pode operar, e o impossível torna-se real quando Ele chega, quando Ele se levanta, quando Ele vem de encontro às nossas vidas. Em conexão a essa verdade, Jesus andou sobre as águas. Jesus mostrou ser Ele próprio o cumprimento das Escrituras. Como nós vimos na EBD, das mais de 450 profecias, né, Pedro? Não sei quantos mais quadrilhões, Rogério, de chances de tudo dar errado. E eu vou falar a verdade: a chance da nossa vida dar certo, a chance do Wellington um dia
estar em cima de um púlpito anunciando a palavra de Deus, a estatística era muito contraditória, Marisa. A chance disso é muito pequena, mas o nosso Deus contraria a lógica humana, contraria toda e qualquer estatística. Quando Ele quer agir, não tem mar, não tem diabo, não tem barreira, não tem enfermidade, não tem inimigo, não tem gigante que fique de pé diante do nosso Deus. Basta uma palavra dele. Se você crer, e o seu milagre chega. Ele cumpriu as escrituras. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, Ele lhe disse que seu nome é Eu Sou. Êxodo 3,14. Daí nós podemos entender o tamanho do significado que estava na saudação de Jesus, ao dizer aos seus discípulos amedrontados: sou eu, não temam, sou eu. Ou literalmente, eu sou, não tenham medo. Foi o Deus Trino quem abriu o mar vermelho e livrou Israel dos egípcios, lá em Êxodo 14. Foi Ele também quem abriu o rio Jordão para que seus servos pudessem passar, lá em Josué 3 ou 2 Reis capítulo 2. Jó certa vez respondeu que Deus é aquele que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, no capítulo 9, versículo 8. Então, quando Jesus andou sobre o mar, Ele deixou claro quem realmente Ele é. Por isso, foi legítima a adoração dos discípulos. Eles estavam perplexos diante do verdadeiro Filho de Deus. Jesus anda sobre as águas e para nós só resta confiarmos nele, acreditarmos plenamente na sua palavra, nas suas promessas para as nossas vidas. Ele tem controle de toda a criação. Tudo que foi criado veio através dele, e nada pode impedir o seu agir. E já caminhando para o final, como diz o Pedro, isso não quer dizer muita coisa. Jesus pode nos fazer também caminhar no sobrenatural. Você já pensou nisso? Em caminhar além do que os olhos podem ver? Você já imaginou ir além do que dizem as estatísticas, do que dizem as probabilidades, ir além do que as pessoas já te disseram? Quantas vezes alguém já te disse: você não vai poder chegar a lugar nenhum, você é de uma família tão simples, né? Você não vai ter condição de estudar. Ou se você estudou, alguém te disse: mas o mercado de trabalho é tão difícil. Infelizmente, eu acho que o sucesso, eu acho que essas conquistas não são para você. Ou talvez o inimigo chegou para você e disse assim: mas você é tão pecador, que é isso? Você não tem vergonha não? Imagina, ser usado por Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, isso não é para você não. Essas suas escolhas, esse seu caminho, essa sua vida, você não consegue, ou não conseguirá ir muito longe não. Isso não é para você. Mas quando recebe a resposta de Jesus, quando eles ouvem a resposta ao seu clamor vinda de Jesus, Pedro faz uma prova ao mestre. A palavra diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que foi prontamente aceito pelo Senhor dos ventos e dos mares. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. O texto no original, para as palavras descendo do barco, usa o verbo lharedet, que significa descer, diminuir, humilhar-se. Pedro, para andar sobre o mar, teve que descer. Pedro, para andar sobre as águas, precisou diminuir-se. Ou seja, ele teve que deixar de lado a sua autoconfiança, para passar a confiar então, a depender então, somente de Jesus. Ali caminhando sobre as águas, imagina só, que Pedro sai de dentro do barco, algo que era totalmente conhecido para ele, mesmo depois de uma grande dificuldade, mas Pedro estava acostumado com a estrutura do barco, o quanto que balança, como que funciona. O barco que estavam representava para eles a proteção, assim como o barco representa para nós a proteção do mundo físico, o meio em que eles estavam acostumados, a segurança daquilo que é material. Mas no meio do mar, para sair do barco e pisar sobre as águas, essa confiança na materialidade, em tudo aquilo que ele sabia, entendia, de nada adiantava. E podem dizer o que for do discípulo aqui do apóstolo Pedro. Tem muita gente que fala de Pedro, depois ele nega Jesus. Muitas vezes ele é lembrado por ser quem afundou, mas Pedro andou sobre as águas. E quem mais pode contar um testemunho como esse? Quem mais ao longo da história deu sequer alguns passos por sobre as águas? Pedro, mesmo que por alguns poucos instantes, caminhou sobre o mar. Ou seja, por alguns momentos ele confiou plenamente na palavra de Jesus e andou na pura espiritualidade. Você já pensou em viver dessa forma? Confiar plenamente em Jesus, ouvindo a Ele em todo o tempo, sem dúvidas sobre a direção, caminhando de fé em fé, como a palavra diz. Porque nós falamos e cantamos que vamos de fé em fé, que vamos de glória em glória, mas para andar sobre as águas é simplesmente no espiritual. Precisamos deixar de lado a nossa segurança na materialidade. Para andar, para viver no sobrenatural, muitas vezes precisamos abrir mão da nossa autoconfiança, da nossa independência. E como isso é difícil, porque todos nós, desde que nascemos, todo ser humano, desde que nasce, ele quer ser o quê? Independente, não é? O jovem quer ter o seu dinheiro, Pastor Flávio, pastora Jane, com os jovens já vão ficando de certa idade, começa a questionar, Pedro? Pastor Denilson, pastora Maria Helena, começa a sair de casa, Diz a canção lá do mundo que quer virar um passarinho e voar, Querem ser independentes, todos nós queremos ser independentes, mas para andar na espiritualidade, para viver na pura espiritualidade, nós precisamos abrir mão da nossa autoconfiança, abrir mão da nossa independência
e nos colocarmos totalmente na dependência de Deus. Se Jesus falou, eu vou dar o passo. Jesus falou, mas eu não estou vendo o chão. Mas se Jesus falou, eu preciso crer, eu preciso acreditar. Se é o Senhor que está falando com você, se você tem convicção que é o Senhor que está te mandando, então desça do barco e comece a caminhar sobre as águas. Deixe de lado o que for preciso, abra mão do que for preciso, assim como Pedro precisou deixar a segurança do seu barco, daquele quem o transportou por tanto tempo. Bem ou mal, foram 2 tempestades, mas Pedro sobreviveu como? Do lado de dentro do barco. Mas Jesus então disse: Pedro, quer andar sobre as águas? Então vem. E essa noite o Senhor Jesus te faz um convite. Você quer andar sobre as águas também? Você quer começar a viver na dimensão do sobrenatural? Então desça, diminua, abra mão da sua autoconfiança e coloque a sua confiança unicamente em Deus. E comece a caminhar verdadeiramente na fé, na fé, na fé. Viver por fé e não por vista. Porque quando nós olhamos ao redor, porque quando nós olhamos apenas no natural, assim como aqueles homens estavam vivendo, passando, enfrentando, muitas vezes, se nós olharmos para as circunstâncias, nós seremos levados a desistir. E infelizmente, a caminhada de Pedro não durou muito. A palavra diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele perde o foco. Quando ele para de olhar para Jesus, ele desceu do barco, ele já tinha dado alguns passos por sobre as águas, mas em algum momento ele deixa de olhar para Jesus, e a palavra deixa claro que ele começa a sentir o quê? Estou sozinho na igreja, todo mundo arrebatado. E Pedro começa a sentir o quê? Medo por causa do vento. Ele não está mais com os seus olhos em Cristo, ele passa a estar atento ao vento. Ele presta atenção no vento. Pedro então começou a afundar, apesar de Jesus estar diante dele, apesar de estar a alguns metros de distância de Jesus, ele deixa de olhar para o Senhor e começa a prestar atenção no vento. Perde o foco, sua fé é abalada e ele afunda. Quando nós perdemos o nosso foco, quando eu e você tiramos os nossos olhos de Jesus durante a nossa caminhada espiritual, nossa fé é abalada. Começa a vir então a dúvida, os questionamentos e por fim o medo. Deixamos então de crer, de acreditar no sobrenatural. Começamos a questionar: mas será que isso era para mim mesmo? Mas será que aquela profecia era para mim mesmo? Mas será que aquele chamado era mesmo para a minha vida? E quando vem o medo, falta fé, e nós então afundamos. Mas o apóstolo Pedro já estava experimentado e sabia em quem poderia clamar, ou a quem ele podia clamar, dizendo então: Senhor, salva-me. A palavra salva-me aqui
é o verbo Yoshia, um termo que aponta para a missão da vida de Jesus. O nome de Jesus em hebraico, nós cantamos em algumas canções, é Yeshua, que vem da mesma raiz salvar. Jesus significa Ele salva, Ele salvará. Por isso, o Mestre estende a sua mão para salvar o apóstolo Pedro. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mais adiante na história, o Mestre, Jesus, estenderia suas mãos para salvar toda a humanidade. E ainda hoje, Ele continua com as suas mãos estendidas para nos salvar, para nos socorrer. Podemos descansar na certeza de que mesmo as mais altas ondas, agitadas por fortes ventos, sempre estarão debaixo dos pés do nosso Deus. Por isso não tema. Jesus anda sobre as águas e nós, todos os dias, devemos recebê-lo como verdadeiro Filho de Deus, de quem nós somos totalmente, de quem nós somos completamente dependentes. Nós devemos crer que Ele tem poder. Jesus tem poder para nos ajudar. Jesus tem poder para mudar a história da minha vida, para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua família, para abrir uma porta aonde não há porta, para preparar um caminho no meio do mar. E assim, com fé, com os olhos fixos sempre em Jesus, eu e você também poderemos caminhar no sobrenatural. Também poderemos caminhar e viver no sobrenatural. A você que crê, a você que crê, a você que permanece com os seus olhos em Jesus, independente dos ventos, independente das circunstâncias, a você é sempre feito o convite: venha e caminhe também sobre as águas.